Olá, tudo bem? Meu nome é Saulo, sou missionário da Canção Nova e estou aqui com você nessa primeira jornada bíblica Peregrinos. Você que já está acompanhando desde o início, hoje é o 22º dia, mas também pode ser que você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, não sabe nem o que é essa jornada. Eu te convido a sentar aí onde você está, pegar um caderno, pegar uma Bíblia, uma caneta, porque é importante para a gente poder participar bem e se preparar para tudo aquilo que nós vamos viver nesse vídeo no dia de hoje, tá bom? Antes disso, eu quero te convidar a rezar, a pedir o Espírito Santo. Vamos lá? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. É isso aí, pedimos o Espírito Santo e agora é a hora da palavra. O tema de hoje, nesse 22º dia, nós vamos falar de conversão. Mas, em especial, um pouco da minha conversão também eu vou partilhar, mas a conversão também de Saulo de Tarso, na qual eu tomei a graça de ter o nome Saulo, Saulo de Tarso, ele vive essa experiência de conversão alguns anos depois, da vinda de Jesus ao mundo, depois a ascensão de Jesus acontece. A igreja, podemos dizer assim, ela começa, o início do anúncio dessa boa nova que é o próprio Jesus, por meio da eficácia do Espírito Santo. Acontece ali, se você for lá em Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 1, você vai tomar exatamente essa introdução da evangelização, da missão da igreja, a igreja católica, sabe? Que você faz parte, da qual talvez você está começando ainda a conhecer. A igreja católica, se você quiser conhecer o início dela, lá em Atos, capítulo 1, vai começar ali a ascensão de Jesus, as primeiras pregações, as primeiras conversões. E aí, dentro desse contexto, junto com a evangelização, junto com o anúncio da vida de Jesus, da vida no poder do Espírito, vem também as perseguições. A igreja começa a ser perseguida. Porque hoje é fácil estar aqui gravando esse vídeo com você, para você, falando de Jesus aqui num lugar aberto, por mais que eu esteja aqui na Chácara de Santa Cruz, a sede da Canção Nova, mas na época dos apóstolos não. Imagina que naquela época teria um celular para gravar uma pregação. Eles tinham que se esconder. Então a igreja ela já anunciava, mas escondida. Ela não podia anunciar publicamente, porque Jesus era conhecido por poucos e para muitos, para o Império Romano, para os judeus da época, para todos aqueles que viviam naquela época, era uma seita falar de Jesus. Jesus ele era muito mais um profeta aí que foi crucificado e muitos não tinham essa dimensão da ressurreição, não viveram a experiência do encontro pessoal, então era só uma fake news, como a gente usa muito essa expressão hoje. Se falava de Jesus como um falso profeta e assim vai. Os apóstolos, os primeiros ali, Pedro, Tiago, João e os outros que estavam com ele, começaram a anunciar, como eu disse, às escondidas, nas casas e tal. E Saulo, que era um jovem, formado, você vai encontrar isso também em Atos dos Apóstolos, a gente vai ler um pouco, mas formado ali aos pés de Gamaliel, que era um doutor da lei, um grande homem conhecedor das Escrituras, ele era um dos perseguidores. E para ele, isso era uma vocação. E até já abro um parênteses, talvez eu não sei como você se encontra hoje. Talvez você está vivendo uma vida que você até acha que está vivendo da forma correta, E aí entra esse caminho de conversão que eu quero te ajudar a refletir. Mas antes disso, vamos ler um pouco aquilo que está no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 9, que vai falar exatamente da vocação de Saulo. E não se preocupa, se você talvez agora não está aí com a tua Bíblia já, está meio, ai meu Deus, eu vou perder aqui o vídeo acontecendo. Tudo aquilo que eu for falando aqui, passagens bíblicas, talvez algumas citações de textos da igreja, etc., você vai ter depois na descrição desse vídeo, tá bom? Aqui embaixo. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Saulo, que respirava contínuas ameaças e morticínios contra os discípulos do Senhor, foi pedir ao sumo sacerdote cartas para as sinagogas de Damasco. Se encontrasse lá adeptos, olha só como eles chamavam, do caminho, homens ou mulheres, ele os traria presos a Jerusalém. Seguindo o seu caminho, ele se aproximava de Damasco, quando, de repente, uma luz vinda do céu o envolveu com o seu brilho.
Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saul, Saul, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Perguntou ele. Eu sou Jesus, é a mim que persegues. Mas levanta-te, entra na cidade e te dirão dito o que deves fazer. Os seus companheiros de viagem tinham parado, mudos de espanto. Eles ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo se levantou do chão, mas embora tivesse os olhos abertos, não enxergava mais nada e foi conduzindo-o pela mão que os seus companheiros o fizeram entrar em Damasco, onde permaneceu privado da vista durante 3 dias, sem comer nem beber. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou em uma visão. Ananias? Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor acrescentou: vai à rua chamada Direita e na casa de Judas perguntarás por alguém chamado Saulo de Tarso. Ele está rezando e acaba de ver um homem chamado Ananias entrar e lhe impor as mãos para restituir-lhe a vista. Ananias respondeu: Senhor, eu ouvi muita gente falar deste homem e contar todo o mal que ele fez aos teus santos em Jerusalém. E aqui ele dispõe de plenos poderes recebidos dos sumos sacerdotes para aprisionar todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, pois este homem é um instrumento por mim escolhido para dar testemunho do meu nome perante as nações pagãs, os reis e os israelitas. Eu mesmo lhe mostrarei quanto precisará sofrer por meu nome. Ananias partiu, entrou na casa e lhe impôs as mãos, dizendo: Saul, meu irmão, é o Senhor que me envia. Este Jesus que te apareceu no caminho que seguias, a fim de que recuperes a vista e fiques repleto do Espírito Santo. Imediatamente, uma espécie de membranas lhe caíram dos olhos. Ele recuperou a vista e recebeu então o batismo, e depois de alimentar-se, recuperou as forças. Palavra do Senhor, graças a Deus. Não sei se você conseguiu acompanhar, bem concentrado aí, essa citação, essa palavra que eu fui lendo, que é a vocação de Saulo de Tarso e que resume muito bem, tudo que ele foi vivendo. Mas uma das coisas que é importante também frisar é que quem era esse Saulo de Tarso? Eu já falei um pouco que ele era perseguidor, mas isso ainda é muito vago, Ele era um homem conhecedor das Escrituras. E embasado nessas Escrituras, naquela época, esse tal de caminho, esse tal de Jesus, como eu dizia antes, era tido como uma seita, era tido como... quebrava totalmente certas tradições judaicas. Então, imagina só, Saulo, ele era conhecedor das Escrituras, ele era um fiel, assíduo ali da presença no templo, e naquela época buscava-se essa fidelidade ao pé da letra, tanto que existiam mais de 300 leis que o judeu tinha que seguir, e Saulo conhecia tudo e tentava viver fielmente. Assim como existia o caminho, esse caminho, que a gente sabe que é o cristianismo, para Saulo existia também um caminho, tanto que a palavra vai dizer que ele seguiu o caminho dele, com cartas, com a bênção ali das autoridades judaicas. Só que antes disso acontecer, no capítulo 8, você vai encontrar, depois você pode olhar com calma, o processo da morte de Estevão, que era já um dos discípulos de Jesus também, que anunciava nas sinagogas, falando desse Jesus que veio para resgatar os homens, as mulheres, todo mundo ali do pecado, trazer a salvação. E ele ia falando com muita certeza, guiado pelo Espírito. Saulo vai estar ali quando Estevão é apedrejado. Diz a palavra, você vai encontrar lá no finalzinho do capítulo 8, que Saulo, inclusive, era testemunha, nós podemos dizer, ele era talvez até um representante ali para garantir que aquele homem, no caso Estevão, seria punido segundo as regras. E aí, Estevão é martirizado, é o primeiro mártir que nós celebramos na igreja, diante desse anúncio, e Saulo ali, repleto de si, porque ele acreditava que estava fazendo o que era certo. E aí eu já te pergunto mais uma vez, quantas vezes na nossa vida, eu também, mesmo já sendo missionário, já tendo uma boa caminhada na igreja, quantas vezes eu também não me encontro como Saulo de Tarso, cheio de mim, cheio das minhas ideias, cheio daquilo que às vezes eu até aprendi com os meus pais, que eu aprendi na minha história, com várias pessoas que eu confiava, mas que nem sempre aquilo está alinhado com aquilo que realmente é a mensagem cristã. Que Jesus vem e resume as mais de 300 leis com 2 mandamentos.
Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Saulo vive essa experiência, a princípio, indo colocar em prática aquilo que a gente já partilhou aqui, que era prender aqueles que faziam parte do caminho, era talvez até matar, se fosse preciso, se as pessoas não colaborassem. Tudo isso dentro da lei judaica. Só que quando ele encontra esse Jesus, que ele até então perseguia nos discípulos, nos seguidores de Jesus, diz a palavra que ele cai por terra. Aqui vai dizer até que ele cai do cavalo, e muitas vezes se usa muito essa expressão, eu mesmo já ouvi tantas vezes, Saulo, Saulo, porque me persegues, porque meu nome é Saulo, né? Mas esse cair do cavalo vai muito além do simples ato de queda ali, de cair, pronto, nossa, não sei onde estou, quem sou. É um processo de cair de cima de tudo aquilo que eu estou embasado. E nesse processo de queda é interessante porque na nossa vida também é assim. Às vezes nós vamos viver um encontro com Deus, até a gente usa essa expressão no meio jovem, uma trombada, né? Parece que eu bati de frente com um caminhão, ou que o caminhão me atropelou. E aí você olha para cima assim, olha para o lado e só quem viveu esse momento foi você. Mesmo às vezes em um retiro com muitas pessoas, ou sei lá, numa experiência, através até de uma missa transmitida, um vídeo como esse, você está assistindo, por mais que você partilhe com outras pessoas, a experiência é pessoal. E aí eu já quero trabalhar esse primeiro ponto dentro de um caminho de conversão. Porque às vezes, quando nós vivemos esse encontro com Deus, nós corremos o risco de já querer converter todo mundo, né? E isso é legal, esse fogo, esse ardor, diz a palavra que ele vai se levantar, ele vai ser conduzido pela mão, né, para a cidade. Deus vai falar com Ananias, que é um outro homem, um homem de Deus também, já discípulo de Jesus Cristo, e você vai vendo o processo de conversão acontecendo. Então talvez seja agora, você está encontrando Deus, ou durante essa jornada bíblica, né? Nós estamos aí no 22º dia, pode ser que Deus está falando, gritando dentro de você através da palavra, e você já está assim, meu Deus, para onde eu vou, o que faço, o que sou, quem sou? Eu também já quero sair anunciando, eu quero converter os meus, porque isso que eu recebi é muito bom. Mas vamos lá, voltando para Saulo. Saulo precisou ser conduzido pela mão, Saulo precisou ficar 3 dias ali, num movimento de, podemos dizer, até de penitência, de jejum, de deixar cair, né, a poeira baixar, cair dentro de si também aquilo que ele tinha acabado de viver, porque ele teve um encontro pessoal com Jesus Cristo, né? Jesus procurou Saulo, né, pegou ele no caminho ali. E eu não sei o teu processo de conversão. Se ele não aconteceu ainda, agora é a hora, a gente tem a chance. Mas se você está nesse caminho, é tempo de escuta. Por isso é importante fazer uma jornada bíblica como essa, tentando ser fiel aí os 30 dias, ó, tá quase chegando lá, hoje é o 22º. Talvez até eu vou além, rever os vídeos, tá? Se você tá vendo todos os dias, volta lá no primeiro dia, vai no segundo, vai no terceiro e vai fazendo essa jornada sempre, não para só nos 30 dias, né? Mas vai se alimentando. A palavra vai dizer que Saulo, né, fica 3 dias em jejum, fica 3 dias em oração, vem até ele Ananias, guiado por Deus, Deus suscita em Ananias, né, esse envio. Ananias vai com medo, porque, pelo menos comigo já aconteceu muito, né, eu que vivi várias situações dentro de um contexto de viver a descoberta da castidade, mas vivendo uma sexualidade desregrada lá na minha adolescência. Até hoje, né, eu acho que tem gente que me encontra lá na minha cidade assim, nossa, você é aquele Saulo lá que ficava com várias meninas, você é aquele Saulo lá que não queria saber de igreja. Eu lembro até hoje, na minha vida, quando me chamaram uma vez para fazer uma leitura na missa, lá numa capelinha que eu frequentava, eu fiquei um bom tempo sem ir naquela igreja, eu ia em outras, porque eu tinha medo de que me chamassem para fazer leitura. Então, assim, o processo de conversão, ele é realmente pessoal. Com o tempo, vai sendo gestado dentro de nós, como foi sendo gestado dentro de Saulo, essa ação do Espírito Santo. Espírito Santo esse que talvez você não tenha tanta experiência ainda, não se preocupa, a gente ainda tem alguns dias nessa jornada, você ainda vai ouvir falar muito do Espírito Santo. Mas o processo de conversão de Saulo, ele vai sendo gestado. Ele não se levanta lá e pronto, agora eu sou de Jesus e pronto, eu já sei tudo e agora eu vou falar de Deus. Não. Aqui lendo a palavra, às vezes eu até partilhava isso nos bastidores aqui, que é engraçado, porque quando a gente vai lendo, até os evangelhos, né? Parece que tudo acontece assim, Jesus vai ali na esquina, encontra uma, depois ele vai na outra esquina, né? Tudo muito rápido. Não, demora. O próprio Saulo, ele recebe o batismo no Espírito,
A palavra, né, na palavra vai narrar que caem dos olhos dele escamas, e eu até peço isso para você, para mim também. O que hoje está me impedindo de enxergar verdadeiramente a vontade de Deus? O que hoje te impede de não só ver Deus, não só ouvir a palavra, mas deixar cair no teu coração, gente? Porque o próprio Jesus vai dizer nos evangelhos, recentemente a gente ouviu isso na liturgia, que é do coração do homem, né, da mulher, do homem, que saem coisas boas e coisas más. Então o processo de conversão, ele não é simplesmente, às vezes tem muita gente, eu já vivi isso, né? Acha assim, pronto, eu encontrei Jesus, eu vivi uma experiência de conversão, o que vai mudar de cara? O que vai dizer que eu me converti de fato? É o externo. O externo é consequência, né? Porque às vezes eu posso andar com a roupa super, né, muito bem arrumado, de paletó e gravata, eu posso falar bem, eu posso, sei lá, né? No meu caso aqui, que sou da Canção Nova, que trabalha com meios de comunicação, eu posso estar todo dia na televisão, fazendo um monte de coisa, sabe? Falando de Deus toda hora. Mas será que o processo de conversão está acontecendo dentro de mim e naturalmente ele vai consequentemente tocar aqueles que estão ao meu redor? Porque é fácil eu estar falando aqui para você, né? A princípio. Por quê? Porque a gente não convive, né? Você não está ali todos os dias comigo. Mas o processo de conversão, como eu disse, ele vai sendo gestado, ele vai amadurecendo dentro de nós e naturalmente nós vamos tomando decisões movidas pelo Espírito Santo em nós, que também pode usar de pessoas que vão nos ajudar, é necessário, para nós começarmos a tomar decisões que passam a ser, até podemos dizer assim, radicais. Por exemplo, Saulo, ele parou de perseguir os cristãos, porque ali, a partir daquele momento, ele passou a ser cristão. E toda aquela força interior que ele tinha, todo o conhecimento que ele tem, ele vai usar a favor. Mas é engraçado, como eu dizia antes, não é de um dia para o outro. Na palavra, e os estudiosos, né, bíblicos, os exegetas, vão nos dizer que Saulo ficou entre 7 e 8 anos, podemos dizer assim, em banho-maria. Porque ele já não saiu anunciando, os apóstolos não pegaram ele assim, pronto, agora você vai ser um evangelizador. Não. Ele precisou, com o tempo, ir mostrando, convencendo com a vida dele, aqueles que estavam do lado ali. Depois ele vai conhecer Pedro, depois ele vai conhecer os outros apóstolos. As pessoas vão começar a falar dele. Nossa, sabe aquele cara que perseguia? Ele agora realmente, ele viveu uma experiência com Deus assim e tal. E aí o tempo vai também trabalhando dentro de Saulo, que depois vai até ser chamado como Paulo, né? Para os judeus ele continua Saulo, para todo o restante da comunidade, ele passa a ser conhecido como Paulo, que tanto um nome como o outro é conhecido, pode ser chamado, na tradução original, alguém que é pequeno, como também alguém que é ousado, então vai depender muito da tradução, tanto no grego, no aramaico, no hebraico. Então, Saulo, ou Paulo, como você preferir, depois em Atos você vai ver que muda já até como ele é chamado, ele foi sendo gestado dentro dele a conversão. Jesus foi ganhando espaço. E eu até te convido mesmo a talvez até dar um pause nesse vídeo agora, você aí onde você está. Se você tiver um caderno, uma folha, sei lá, anota aí o que hoje precisa cair por terra na tua vida. Filmes, novelas, revistas, conversas, roupas, talvez você precisa mudar aí a forma como você anda, mulher, homem. As amizades, às vezes você vai ter que abrir mão de certos relacionamentos, de certos lugares que você vai, para realmente Jesus ganhar espaço. Porque não dá, gente, para a gente viver uma vida dupla. Eu garanto para você. O risco é muitas vezes a gente, eu e você, nós irmos para a igreja aos domingos, participar da Eucaristia, e isso de manhã, né? E na parte da tarde, bebedeira, sei lá. Eu vou buscando lugares, vou buscando pessoas, situações que me afastam de Deus. Aqui eu não estou querendo dizer que você tem que ser padre ou freira, ou que você tem que andar todo piedoso. Não! Eu, enquanto pai, eu sou pai, tenho uma filha de 3 anos, a Clara, eu saio com ela, a gente vai no parque, a gente vai, né, quando é possível, quando eu estou na minha cidade lá em Fortaleza, vamos à praia, a gente sai com uns amigos, sai com a nossa família. Eu não ando só com os missionários da Canção Nova. Eu trabalho hoje numa escola da Canção Nova, onde eu encontro várias pessoas que não são da comunidade Canção Nova, mas muitos deles também buscam fazer a vontade de Deus, porém cada um tem a sua história. O que eu quero dizer é que nós vamos ajudar os outros também nesse processo, sendo fiéis àquilo que nós abraçamos. Porque logo após, lá na frente, né, se você for lendo depois Atos dos Apóstolos, é um dever de casa aí para você. Como eu falei, eu li o capítulo 9, né, conversão de Saulo, mas depois lá na frente você vai encontrar
o que acontece que é o concílio, o primeiro concílio que acontece, que é o encontro ali de Pedro e Paulo, com toda a igreja que já está crescendo ali, não só nas conversões, mas também nesse apostolado, nesse trabalho organizado. O que acontece nesse grande concílio? Depois de um bom tempo, Paulo já começa a evangelizar e Deus vai conduzindo, o Espírito Santo vai conduzindo Paulo, ele vai ganhando amigos ali na caminhada, Silas, Barnabé, tantos outros. Pedro também já está trabalhando na evangelização, só que Pedro, ele conviveu com Jesus, ele estava ali, ele viu tudo acontecer praticamente, mesmo traindo Jesus ali, né? Negando Jesus, na verdade, 3 vezes. Depois ele retoma a caminhada, ele se une àquela igreja. Pedro viveu a experiência do Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que é a efusão, o batismo no Espírito. E Pedro, ele começa uma evangelização que nós podemos dizer tradicional na época, porque ele evangeliza os judeus. E eles continuam seguindo praticamente as regras até então pré-estabelecidas. Paulo, ele começa a evangelização no meio dos pagãos. E aí entra um grande embate dentro da própria igreja. Como assim nós vamos evangelizar pagãos? E detalhe, os pagãos não vão se circuncidar, que era algo tradicional da época. Era como se hoje alguém dissesse, eu quero seguir Jesus, mas eu não quero ser batizado. Né? Dentro do contexto dos sacramentos, né? Qual é a porta de entrada para o cristianismo hoje na Igreja Católica? É a pessoa primeiro querer, né? É algo livre, e dentro dessa liberdade ela recebeu o sacramento do batismo, onde, segundo a nossa fé, a nossa doutrina, seja criança, seja um adulto, ele é mergulhado nas águas e ele nasce, né? Ele morre para o pecado e nasce para a vida nova, a vida no Espírito. Isso acontece com as crianças quando são batizadas crianças, ou você que talvez nem foi batizado ainda, é essa experiência que a igreja vai te conduzir. Naquela época era a circuncisão, que o Espírito Santo não parava naquilo que era a tradição. E aí entra o embate, peraí, mas como assim a gente vai ter os pagãos conosco, mas eles não vão ser circuncidados? E aí começava, imagina, a discussão da época, né? E aí o Espírito Santo vai guiar, porque são 2 grandes homens que são conhecidos como os pilares da igreja, Pedro e Paulo, cada um com a sua importância, cada um com o seu temperamento, cada um com a sua história, cada um viveu a sua experiência de encontro pessoal com Jesus, e o Espírito Santo consegue, diante do diálogo da igreja daquela época, encontrar o meio termo, né? Encontrar o que realmente era a vontade de Deus. Porque no fim das contas ali, quem estava conduzindo o processo tanto de evangelização dos judeus de forma tradicional, como também dos pagãos, era o próprio Espírito Santo. Se você for ler Atos, você vai ver isso. É o Espírito que suscita em Pedro, vai para tal lugar, depois Paulo e tantos outros, né? Mas onde eu quero chegar nessa dimensão conciliar, nessa experiência de igreja? Você vê, Saulo começa lá, conversão lá em Atos 9, mas depois ele se une à igreja, ele se submete, ele vai se deixando ser formado. E aí, trazendo para o agora, a Igreja Católica, graças a Deus, tem uma riqueza espetacular, né? De tradição, em primeiro lugar, que a igreja ela não se baseia só na palavra, mas tem a tradição, tem o magistério da igreja, tem as autoridades da igreja, os santos, a palavra, né? E eu te convido nesse processo de alguém que está ou já está num processo de conversão, ou que talvez está aí numa briga né, aquela briga de braço, né, com Deus ali, eu abro ou não abro mão, né? Viva a experiência, se lança, você está aí nessa jornada, mesmo que você tenha caído de paraquedas, já que você já está aqui, vamos lá, por que não? Se unir à igreja, se aproximar da igreja. Eu não sei, no teu contexto, qual é a igreja mais próxima, né? Eu faço parte de uma nova comunidade, da Canção Nova, que é submissa à Igreja Católica, faz parte da Igreja Católica. Nós estamos ligados à Diocese aqui de Lorena, nós temos o nosso bispo, Dom Vladimir, que atualmente é o nosso bispo, da qual ele é o nosso pastor. Mas dentro da própria comunidade Canção Nova existe uma hierarquia, existe um conselho geral, existe o presidente, existe uma assembleia, existe as autoridades, né, de casas comunitárias, etc. Tudo isso faz parte da constituição da igreja. E você, eu te convido, por que você não, se você já é, né, engajado na paróquia, legal, vai cada vez mais se alimentando, vai buscando cada vez mais formação, catequese. Hoje nós temos aí um grande repertório de meios como essa jornada na internet, onde você pode se aprofundar. Também a tua vida de oração pessoal, buscar a confissão constante, buscar, por que não, a direção espiritual. É ir buscando, gente, é ir se alimentando, porque a conversão, ela se dá a vida toda, tá? Você vive uma experiência com Deus. Hoje eu tenho 32 anos de idade, mas minha experiência de encontro pessoal com Jesus aconteceu ali com 12, 13 anos, num retiro de carnaval,
E eu posso dizer, até hoje tem coisas para ser trabalhado. Ainda mais quando a gente vai passando de fases na vida, né? Eu vivi a experiência de encontro pessoal com Jesus, eu era adolescente, depois eu entrei para a Canção Nova. Dentro da Canção Nova eu conheci hoje quem é minha esposa, a Aline. Somos casados já há quase 5 anos, temos uma filha. Então as nossas fases também de idade, de vida, vão exigindo de nós também respostas novas, né? Eu hoje como pai, confesso para você, não é sempre que eu tenho paciência com a minha filha, não é sempre que eu dou todo o tempo, ou me dou naquele tempo que eu estou com ela, ou com a minha esposa. Não é sempre que eu estou super feliz lavando a minha louça ou fazendo faxina em casa. E assim eu posso estender para o meu trabalho, posso estender para várias realidades. Então, esse é o convite que eu tenho para fazer para você hoje. Primeiro, abrir o teu coração. Eu não sei se Deus vai ter que te derrubar do cavalo, da bicicleta, de uma moto, não sei. Mas que você dê o braço a torcer, que você permita que Deus seja Deus. Eu sei que muitas vezes nós estamos num tempo também em que as pessoas, se para São Tomé era difícil naquela época, né? Dizendo, eu só acredito no que eu vejo. Hoje está muito pior. Hoje, Tomé ainda teve a chance de tocar nas chagas de Jesus. Hoje, talvez Jesus teria que, sei lá, subir na cruz de novo para muitas pessoas acreditarem e ele teria que ressuscitar sendo transmitido pelas redes sociais, né? Porque as pessoas, cada vez mais, nós temos a necessidade de comprovações científicas, e etc. e tal. Só que eu posso te dizer uma coisa, eu aprendi isso com o saudoso Padre Léo. Para você se abrir realmente a um processo de conversão, para você realmente ser de Deus inteiro, você precisa voltar lá no Evangelho, onde Jesus diz assim, é preciso ser como as crianças. O que as crianças nos ensinam? Elas simplesmente confiam. As crianças não têm dimensão nenhuma do perigo, muitas vezes, na maioria das vezes. O que para elas dá confiança, dá segurança? O pai ou a mãe, e principalmente às vezes até a mãe, né? Porque ela saiu ali de dentro. Então existe um elo, posso dizer até espiritual, entre o filho ou a filha e a mãe. Mas o pai também dá essa segurança, e aí a gente vai abrangendo a família. Então, nós precisamos estar nessa família que é a igreja. Nós precisamos estar nessa família que às vezes vai ser a sua paróquia, o seu ministério, sei lá, de música, de intercessão. Resumindo, né, para ser bem objetivo ainda mais, você não pode estar sozinho. Porque se Saulo tivesse ficado lá sentado naquele chão, sei lá, esperando que Jesus fizesse algum milagre, descesse do céu, sei lá, fizesse alguma coisa mais objetiva ainda, talvez ele estaria até lá, até hoje sentado lá naquele caminho para Damasco. E muitas vezes a gente perde tempo. E eu posso te dizer, nós só temos o agora. Eu não sei se eu ou você vamos conseguir chegar no final dessa jornada, né, bíblica. Mas aproveita esse momento, né? E por isso eu quero te convidar, se você puder, né, onde você estiver agora, se você puder fechar os teus olhos, se você puder tentar se desconectar um pouco de tudo que está acontecendo ao teu redor, talvez você esteja até no teu escritório, não sei onde você está. O que eu te convido é a viver esse breve momento de oração na mesma perspectiva que Saulo viveu, não só ali no momento em que ele encontra Jesus, mas mais ainda, quando ele confia, mesmo sem enxergar, nesse tal Ananias, que ele viu em imagem, né? Deus revelou para ele que esse homem ia procurá-lo. Eu quero ser na sua vida agora esse Ananias, mesmo distante, mesmo separados aí pelos meios de comunicação, mas ao mesmo tempo unidos no Espírito Santo. Então eu quero pedir, Espírito Santo, que esse Filho de Deus ou essa Filha de Deus que nasce agora dentro dessa jornada bíblica Peregrinos, possa, de fato, agora abrir o coração para aquilo que o Senhor quer, para aquilo que o Senhor deseja. Eu peço ao Espírito Santo que caia por terra não só a pessoa que agora me escuta, mas muito mais do que algo físico, algo concreto, material. Eu peço ao Espírito Santo que vá caindo por terra as escamas dos olhos, tudo aquilo que está tapando os teus ouvidos. Se a tua língua está travada para louvar a Deus, se o teu coração está meio que, quase como que uma pedra diante de tantas situações, eu peço ao Espírito Santo, renova. Espírito Santo, visita agora essa pessoa que me escuta, que assiste esse vídeo. Se for preciso manifestar, Senhor, através da cura física, eu peço, cura. E até apresenta agora a tua necessidade de uma cura física, a tua necessidade talvez de uma cura emocional, a tua necessidade de a cura até de alguém que está distante. Talvez você precisa ver um milagre acontecendo na tua vida aí, na vida da tua família, para você realmente se lançar em Deus. Eu peço, Deus, meu Deus, escuta.
Eu peço, Jesus, que a mesma manifestação que Tu realizou na vida de Saulo de Tarso, que Tu realizou na minha vida e realiza até hoje, realiza na vida dessa pessoa que me escuta agora. Desse homem, dessa mulher que nasce agora na Tua vontade. Eu desejo isso mesmo e peço que o Espírito Santo possa, durante todo o tempo que resta de vida para cada um de nós, ser Senhor, que Ele possa nos conduzir. Amém. É isso. Hoje nós encerramos aqui com esse vídeo nosso 22º dia. Se você precisar assistir outras vezes, assista. Eu também te convido a divulgar, tá? A divulgar esse material, a divulgar esse canal no YouTube aí do Diário Espiritual, essa jornada bíblica. Ah, mas eu vou divulgar, talvez a pessoa que vai receber não assistiu desde o início. Não tem problema, começa lá, tá lá. Os vídeos estão salvos. Todos os vídeos têm as suas descrições, têm as informações sobre os pregadores e também eu te convido ainda mais, é importante para nós que trabalhamos aqui fazendo esse material para você, ter os teus comentários, não só testemunhais, de preferência também, mas também vai dando sugestões, vai dizendo, olha, eu gostei desse dia, eu gostei desse dia, eu gostei dessa informação, vai dando ideias para que nós possamos cada vez mais crescer nessa evangelização, tá bom? Então, que Deus te abençoe e tamo junto. Até a próxima.